Bora falar além da clínica? Você está ouvindo o podcast Além da Clínica. Eu sou Juliana Siqueira, eu sou psicóloga, sou mentora de psicólogas e esse é um podcast para falar sobre negócios, mas também sobre vidas. Então, nesse episódio, eu quero falar com vocês, com você, psicóloga, empreendedora, que já está trabalhando para criar o seu produto. Eu quero te contar um pouco como foi a minha jornada ao criar a mentoria, ao criar o meu primeiro produto. Antes, e por mais que vocês possam achar que tudo foi um mar de rosas, não foi bem assim. Tudo aconteceu por realmente uma demanda. Isso é importante trazer logo no começo para desmistificar algumas de vocês que chegam para mim pensando ou achando, eu preciso criar um produto. Por que que você precisa? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você comece a se fazer desde já. Por demanda, porque você está com o seu faturamento estagnado, você não tem mais aonde alocar esses clientes. E aí, esse é o primeiro ponto. Por quê? Se você não tem clareza do porquê criar um produto, não crie. Esse é o primeiro pilar. Eu já cometi esse erro de criar por criar, sem saber qual era o motivo. Eu tenho uma empresa, eu sou sócia de uma empresa, para além da psicologia, então vou clarear aqui para vocês. Eu sou psicóloga, eu clinico, eu tenho pacientes na clínica. Eu dou mentoria para psicólogas também, então eu tenho minha mentoria, a Evolua, tenho o Executors Club e também tenho uma empresa que trabalha com o sucesso do cliente, com foco em atendimentos para clínicas, para profissionais da saúde em um geral. Nessa empresa, a gente começou, foi nela que eu fiz a minha transição de carreira, lá em 2020. E essa empresa, ela surgiu por uma demanda de atendimento. E, consequentemente, as coisas foram acontecendo até o momento que eu entendi que não teria mais braços para atender clientes nessa empresa. Possivelmente você pode estar passando por isso. E nesse momento, eu, com a minha sócia, a gente pensou o seguinte: vamos gravar aulas, criar módulos e vender isso como um curso. Sem demanda, sem pessoas pedindo por isso, sem entender o porquê a gente estava fazendo isso. A gente só estava querendo tampar uma ferida com um band-aid por um certo período. Sem entender que aquela ferida, ela precisava cicatrizar, ela precisava de uma medicação, ela precisava de muitos cuidados antes de chegar o band-aid, para de fato curar esse machucado. Eu gosto de fazer analogias, então acho que é importante. E esse foi um dos problemas. Por isso que eu quero começar aqui contando isso para vocês, para que você possa usar isso, essa ambiência, para não cometer esses mesmos erros. Então, se você está entendendo que chegou nesse teto, nesse limite, que você está neste momento de não quero mais depender só da minha hora, do meu serviço, eu quero ter um produto. Primeira coisa, o porquê? Não só para resolver um problema. Segundo ponto, que é muito importante, que eu quero que você saia com esse aprendizado aqui, que também tem muito a ver com a minha história. É você perceber quais são os seus diferenciais. Então, hoje, se você está no teto do seu atendimento, ou por uma outra questão que eu recebo de algumas mentoradas, que às vezes me trazem, né? Gil, eu não tô no teto ainda, eu conseguiria trazer novos pacientes, eu conseguiria captar pacientes, aumentar meu valor, etc, etc. Mas eu acabo recebendo uma demanda de pacientes que não conseguem pagar pela minha hora, mas que querem o meu trabalho. Isso é o quê? Demanda. Aí sim, você tá no momento de pensar num produto, porque veja, você tem até para quem já vender. Entenda, o seu produto, ele não pode vir só como um produto. Ele precisa vir como uma solução para um cliente. Se você não tem uma solução para um cliente, não crie um produto. Isso é fundamental em qualquer negócio. Como aconteceu na minha trajetória? A Evolua, ela veio há 3 anos atrás por uma demanda. Eu comecei na minha trajetória a ser cada vez mais reconhecida como uma psicóloga, a produzir conteúdo ainda na faculdade. Então, ainda na faculdade, lá em 2018, eu já comecei a produzir conteúdo sem saber muito o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, só fazendo. E, obviamente, não deu muito certo. Eu parei em vários momentos. Por isso, eu bato sempre na tecla. Entenda
o porquê você vai fazer. Aonde você quer chegar. Eu não tinha essa clareza. Então, desistir era fácil. Eu produzi um dia, ninguém engajava, ninguém interagia, vou parar. Ficava lá 2, 3, 4 semanas sem postar nada. Eu não sabia porque era importante. Eu até entendia, isso é legal trazer, porque eu comecei a seguir outras psicólogas e ver que elas eram empresárias, que elas tinham negócio, que elas tinham produto, que elas eram procuradas. E aí eu falei, opa, existe algo diferente na psicologia, para além do que as minhas professoras, a faculdade me traz ali. E nesse momento, eu falei, eu vou começar a produzir igual elas. O que eu fiz? Copiei a coleguinha. Deu certo? Claro que não. Por isso que tudo o que eu falo, todas as bandeiras que eu bato, eu falo com a boca cheia porque eu passei por elas. Mas não deu certo com você, pode dar certo com outra pessoa. Claro que pode dar certo com outra pessoa, mas a chance de durar vai ser muito menor. Por quê? Porque foi isso. Eu comecei a copiar, comecei a falar, mas tá dando certo. Ela tá postando aquilo ali. Ela tá postando lá uma fotinho dela antes de entrar na sessão. Eu vou postar também. Começou a perder o sentido. Por que eu tava postando aquilo? Por que eu tava fazendo aquilo? E aí eu fui parando. Até o momento que eu entrei numa ambiência. Eu decidi, de fato. Não, agora eu vou investir, eu vou entrar numa mentoria. Antes de me formar, eu ainda estava na faculdade. Então, quando eu trago a minha história em 6 meses, tal, faturamento, olha só tudo que teve por trás. Teve muita escolha. Eu abdiquei de muitos momentos. Teve uma situação em que eu ainda estava na faculdade, eu estava no último semestre ali. E eu tinha entrado nessa mentoria. Ia ter um evento presencial. Só que, nesse mesmo dia do evento presencial, ia ter um evento da minha faculdade. Era com calouros, eu não me lembro direito exatamente o que era. Mas todas as minhas amigas, toda a minha turma, foi nessa festa. Eu sou uma pessoa super comunicativa, com muitos amigos, e gosto de sair e de conversar, e de tomar um bom drink, enfim. Eu queria muito ter ido, claro. Mas eu entendi que ir naquele evento da minha mentoria, que eu fazia na época, seria muito mais produtivo. E o que eu olhei? Pra Juliana do futuro. Então, eu sempre brinco disso. Obrigada, Juliana do passado, pelas escolhas que você fez. E eu acho que é legal falar isso pra vocês, de sempre trazer isso. Às vezes eu tô tomando um banho e eu penso assim, nossa, obrigada, Juliana do passado, por coisas pequenas às vezes, né? Então, uma pendência da empresa que eu fui lá e tive 10 minutos, fui lá e resolvi. Nossa, muito obrigada, Juliana do passado, por ter feito isso. E comece a trazer esse hábito. Eu aprendi isso dentro de uma leitura sobre estoicismo, que é algo que eu gosto muito também. E da gente começar a se agradecer por pequenos movimentos que fazem a diferença no final. E esse, de ter escolhido ir no evento, ao invés de ir numa festa ali da faculdade, na época, doeu. Claro que doeu. E hoje eu vejo isso como um agradecimento. Então, pensem sempre nesse formato. Se você é empreendedora, e quando eu trago a frase, né? Faça doer no bolso, é muito isso. Por que você começou a aumentar seu valor? Porque eu investi. Eu precisava pagar pós-graduação, curso, mentoria, outros ambientes. Eu tinha contas em aberto. E aí, o que você tem? Você tem uma base, não só a conta, mas você tem uma fundação de, poxa, eu tô fazendo uma formação aqui, eu tô fazendo uma pós-graduação, eu tô numa mentoria. Isso tá dentro do meu preço. E normalmente vocês aumentam o preço de vocês por tempo de atuação. Não é isso. Porque eu vou conseguir entregar muito mais. E, de novo, não só entregar em conteúdo, como uma boa psicóloga, como uma boa mentora, mas também processos em atendimento, no que eu vou oferecer de encantamento para esse cliente. E essa foi uma bandeira sempre muito forte para mim. Por quê? Porque na minha trajetória eu escolhi investir em mentorias. Eu quebrei a cara várias vezes. Por isso que hoje a Evolua, ela é muito baseada em valores e sempre com toda a clareza para te vender.
Eu não vou vender a fórmula mágica. Se você não executar, você não tem resultado. Eu vou te dar toda a direção, eu trago um lado muito humano, eu vou conhecer o seu negócio, eu vou entender seus sonhos. Eu vou sempre buscar feedbacks, melhorias. Esse podcast veio fruto disso. Recebi muita demanda das minhas mentoradas. Gigi, eu crio um podcast, você fala tanto, tal. Você fala tão bem. Então, eu sempre vou ser essa pessoa. Mas eu não vou te oferecer uma fórmula mágica, um milagre. E isso, por que eu falo tanto e trago isso sempre? Porque eu já, na minha história, de novo, percorri tudo isso e lidei com todos esses problemas. Então, é muito importante que você faça esses investimentos. Olhe para os seus erros, para os buracos que você já caiu e faça diferente. Se você é a pessoa que fica apontando o dedo e falando, ai, mas fulano não fez isso. Mas eu comprei aquele curso, eu esperava isso. Ah, mas aquilo ali era isso. Não. Você pode dar um feedback. Feedbacks são importantíssimos. Mas para além do feedback, pega isso e faz diferente. Agora, se você passa por tudo isso, vou dar um exemplo muito simples. Se você vai e manda uma mensagem para uma clínica, a pessoa te atende super mal. Vamos imaginar esse ponto. Aí você fala assim, nossa, essa clínica é horrível, o atendimento é péssimo. Irarará. Você não dá feedback, você só começa a falar mal sobre essa clínica. E aí você não tem uma clínica, você não começa a melhorar a sua clínica. Você só fala mal. Isso não vai te levar a lugar nenhum, não adianta nada. Primeiro, dê o feedback e faça diferente. No seu cenário, na sua empresa, na sua vida. A mesma coisa para a vida. Então, se você fala de amigas, de familiares, de parentes, comece a perceber por que você fala tudo isso e faça diferente na sua vida. Esse é o ponto mais importante, que fez toda a diferença e que eu abordo sempre na minha mentoria, no meu ambiente. Eu quero que você entenda que tudo isso que eu falo sobre pessoa, sobre evoluir, é porque isso está dentro do quanto você vale. Se você não acredita no seu valor, não tem como você cobrar, não tem como você criar um produto. E o que eu mais vejo é mentorada chegando e falando assim, eu tenho esse produto aqui que eu criei, esse curso com essas aulas, tal, tarará, barará. Tá, você compraria isso aqui? Ah, não, eu não compraria porque eu não gosto de curso, eu não gosto de ficar assistindo videoaula. E você criou um produto disso? Como que você vai vender de forma genuína se você não acredita? Por isso que, dentro da Evolua, eu sempre priorizo ser para parecer e ser melhor para você vender melhor. A venda é genuína. Então, se você hoje tem dificuldade em vender seu serviço, seu produto, seja o que for, essas duas coisas possivelmente estão falhando. Quem você é, você precisa trabalhar pontos para ser cada vez uma pessoa melhor. Ninguém está falando de perfeita, mas ser melhor. E você, consequentemente, precisa acreditar no que você vende. Eu acredito muito no processo terapêutico. Eu acredito muito na minha mentoria. Eu acredito muito no meu clube. Eu acredito muito na minha empresa de sucesso do cliente. Não existe você entrar no negócio sem acreditar. Esse é o ponto mais importante que eu quero que vocês levem desse episódio e entendendo que por que eu comecei a mentorar? Porque eu acredito. Mentorias, ecossistemas, ambiências mudaram o meu jogo. E eu tô aqui para mudar o jogo de outras pessoas que estão dispostas a fazerem isso. Então, se fez sentido para você esse episódio, não deixa de curtir aqui, compartilhar, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram. O Instagram é Gil Siqueira Psi. Não deixa de me seguir, eu adoro trocar com vocês por lá também. Até a próxima!